Olá, então eu vim aqui nessa minha nova forma dar duas explicações para vocês, porque vocês precisam, sinceramente. A primeira é o motivo de eu ter demorado tanto com essas parte 2 do vídeo das princesas. Então, é que eu tava num processo de mudança assim bem longo e minha casa tava em reforma, então como resultado quando eu tirei o meu computador das coisas da mudança, ele não pôde ficar na minha casa, né, porque tava em obra, e eu tive que colocar na casa da minha avó, e eu tinha dias específicos pra ir na casa da minha avó, e tinha vezes que eu não conseguia ir, por, sei lá, ela ficava doente, ou às vezes eu ia viajar e complicava muito, então aconteceu que o primeiro vídeo até demorou muito pra ser editado por causa disso. Então quando eu terminei a primeira parte eu falei, não, dessa vez eu vou esperar o computador tá na minha casa, pelo menos, que aí eu já vou ter tempo de editar o vídeo de boa. E, graças a Deus, deu tudo certo. O meu computador já tá aqui na minha casa. Minha casa ainda tem umas coisinhas pra reformar e tal, mas já tô com o meu computador e consigo fazer as edições do vídeo agora. Então não tem mais como se preocupar dessas demoras mesmo. A única coisa que é pra se preocupar é com a minha procrastinação mesmo. Enfim, aí a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que esse é o último vídeo que eu estarei usando os sprites, porque, meu Deus do céu, editar sprite é horrível, é muito ruim. Eu ficava horas assim só tentando colocar os sprites direitos, então depois que eu fiz esse meu modelo VTuber no Veroid, eu pensei, cara, eu vou largar de vez os sprites, eu vou começar a gravar os vídeos desse jeito agora, com o meu modelo. E até que é bom, porque eu já tinha esse objetivo de ser VTuber mesmo, então, pra mim é só um bônus, praticamente. Então, é isso. E, mais uma vez, desculpa por toda essa demora, mas especificamente por, sei lá, 8 meses de demora. Mas, finalmente chegou a segunda parte do vídeo das princesas e eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. Antes de começarmos, eu vou dar uma explicada aqui. Como no filme Frozen, tanto a Elsa quanto a Anna são consideradas, assim, princesas da Disney, mesmo, sei lá, na lore elas sendo duas rainhas e não sendo mais princesas, eu vou separar as duas. Eu quis separar as duas porque, querendo ou não, eu sinto que uma teve uma experiência diferente da outra, então acho melhor separar as experiências e comparar entre as duas qual foi que mais sofreu. Doce, meiga e extremamente romântica. Anna, a princesa de Arendelle, teve sempre um convívio muito bom com sua irmã e seus pais. Adorava os poderes de Elsa e sempre quando podia pedia para sua irmã usar suas habilidades para as brincadeiras. Porém, um acidente acontece. Elsa, sem querer, atinge a cabeça de sua irmã, congelando seu cérebro e fazendo uma mecha branca aparecer. Preocupados, o rei e a rainha as levam para Pavia, um grande líder dos Trolls que a ajuda, mas para isso ele tinha que apagar as memórias de Anna, os poderes de sua irmã. Depois do incidente, o rei decide que os portões do castelo não deveriam abrir para ninguém e que Elsa deveria se afastar de sua irmã para protegê-la e esconder seus poderes. Anna então vai crescendo, tentando se aproximar de sua irmã toda vez, mas ela sempre recusava brincar por medo de cometer o mesmo erro. A situação toda piora quando seus pais morrem depois de uma viagem perigosa. 3 anos se passam e é o dia da coroação. A princesa se alegra, pois acredita que seria o dia que ela finalmente se encontraria com o seu amor. E também seria a oportunidade perfeita para se reaproximar de sua irmã. Durante todo o evento, ela conhece Hans, um príncipe das Ilhas do Sul, que ela se apaixona logo depois. Enquanto a festa da coroação acontecia, Anna conversava com Elsa. Mas, logo depois de um tempo, elas se desentendem e a garota se afasta. Nisso, ela reencontra Hans e depois de passarem por aqueles famosos duetos românticos da Disney, que ninguém aguenta mais, o príncipe pede a princesa em casamento. E ela aceita. Anna vai direto apresentar Hans a Elsa e pede para ela dar sua bênção para o casamento. A rainha recusa, dizendo que sua irmã não deveria se casar com alguém que acabou de conhecer. Obrigada, Elsa, por se posicionar explicitamente sobre esse clichê. Merida estaria orgulhosa de você, querida.
princesa, parabéns. Ana começa a discutir com a sua irmã. Não só por sua atitude, mas também pelo fato dela ter se afastado de todo mundo. Ela realmente não entendia o porquê dela não queria mais brincar com ela, já que ela não se lembrava do incidente ou dos poderes. Então, Elsa se descontrola e acaba revelando suas habilidades sem querer, fazendo ela fugir do reino sem perceber que estava congelando mesmo. Vendo todo o estado do reino, Ana decide ir atrás de sua irmã. Mas para não deixar o reino para trás, ela deixa Hans no comando durante sua ausência. A viagem, obviamente, não é nem um pouco fácil, o cavalo dela até foge para vocês terem noção. Durante todo esse desespero, ela encontra uma loja que vende roupa de inverno, e lá ela conhece Kristoff, um vendedor de gelo bastante amigo de sua Sven. Ela decide fazer uma proposta e pede para ele que ele a ajude a encontrar sua irmã. Depois de um tempinho, ele aceita. E a viagem realmente não foi nem um pouco fácil, eles foram atacados por lobos, perderam o trenó, mas pelo menos conheceram o Olaf, mais conhecido como Fábio Posto. Quer dizer, boneco de neve que ama abraços quentinhos. E claro, ela vai ficando cada vez mais próxima de Kristoff. Chegando no esconderijo de Elsa, Ana tenta conversar com a rainha e explica a situação de Arendelle. Desesperada, Elsa diz que não sabe como desfazer o feitiço, mas Ana tenta motivá-la, dizendo que acreditava nela e que sabia que ela poderia reverter essa situação. Mas, de novo, a rainha sem querer atinge Ana, só que dessa vez no coração. Sem perceber, Ana tenta mais uma vez, mas Elsa decide afastá-la de novo, criando um grande monte de neve que os expulsa do castelo. Como última esperança, Kristoff decide levar a princesa para os Trolls, já que eles o criaram como filho e sabiam que eles podiam ajudar em algo. Os Trolls de início acham que Kristoff tinha levado Ana para se casar, mas quando a garota começa a enfraquecer, Pabi a examina e descobre que seu coração foi congelado, e tudo que poderia salvá-la naquele momento era um ato de amor verdadeiro. O garoto decide levar a princesa até Hans, já que ele era noivo da princesa, mas quando a nossa querida chega lá, plot twist, Hans é um grande filho de uma p***. O único motivo que ele tinha pedido a Ana em casamento era porque ele queria tomar o trono, já que ia demorar pra ele se tornar rei. Então, como se não bastasse isso, esse filho da p*** metido a almofadinha de p***, decide deixar a Ana na p*** do frio pra ela morrer. É por isso que a gente não deve ficar com pessoas que acabamos de conhecer, vai por mim, de experiência própria. Olaf consegue entrar na cela e salva a nossa princesa. E fala sobre Kristoff, já que durante todo o trajeto ele sempre se importou com ela. O boneco de neve, depois de falar dele, ele o vê bem de longe, correndo em direção ao reino. A princesa decide sair do cômodo e ir atrás dele, mas no meio disso tudo, ela avista Hans quase matando sua irmã. Então, num ato de coragem, ela se coloca na frente do príncipe, mas acaba congelando. Sem saber o que fazer, Elsa abraça a princesa congelada, sentindo culpa de tudo o que ocorreu. Mas depois disso, Ana descongela, pois um ato de amor verdadeiro tinha de salvar. Elsa descongela o reino todo, prende o Hans e todos vivem felizes por um bom tempo, até o segundo filme chegar. Tudo em Arendelle parecia perfeito. Ana e Elsa estavam mais próximas, o reino estava em paz. O que poderia acontecer? Uma noite, Ana acorda e vê um caos imenso surgindo no reino. Vendo que a situação estava ruim, ela e sua irmã decidem evacuar todo mundo do reino. Ela conversa com sua irmã e ela descobre que Elsa havia acordado os espíritos da floresta, dizendo que ouviu uma voz chamar. Elsa cita de uma história sobre uma floresta encantada que seus pais contaram quando elas eram crianças, onde o rei de Arendelle tinha se encontrado com o povo de Northrundra e tinham selado um acordo de paz. O reino tinha oferecido uma represa como presente, mas isso não tinha agradado os espíritos por alguma razão. A rainha decide procurar essa floresta e Ana se voluntaria para ir junto com ela. Depois de uma longa viagem, eles chegam nessa tal floresta, mas, obviamente, se aprisionam lá também. De primeira, são atacados por Galho, o espírito do ar, mas Elsa derrota e projeta-se criar várias estátuas que seriam as memórias do passado. Eles encontram os antigos soldados de Arendelle e o povo Northrundra. Ambos os grupos viviam separados e cheios de intriga. Olaf explica toda a história para eles e logo em seguida são atacados pelo espírito de fogo. Ana quase morre por causa daquele canal. A rainha acalma o espírito e Ana consola, entregando a charpa de sua mãe. E Helena, líder dos Northrundra, vê que aquela charpa era típica de seu povo.
E ao ver uma das estátuas congeladas, descobre que Anna e Elsa eram descendentes de Northunder. Inclusive, a pessoa que tinha salvado seu pai naquele dia era sua mãe. Elsa decide ir atrás da voz e Anna acompanha por um bom tempo. Durante o trajeto, elas encontram um navio naufragado de seus pais, descobrindo que a principal razão deles terem feito essa viagem era para saber das origens dos poderes da Elsa, encontrando uma ilha mágica chamada Atorralo, já que poderia revelar o passado de qualquer coisa. Carregada de culpa, a rainha chora e Anna vai consolá-la. Então, Elsa toma uma decisão: deixar Anna e Olaf para trás, expulsando eles com um barquinho de gelo. Anna fica zangada com a atitude de sua irmã e acaba se desviando do caminho, cruzando um rio violento cheio de monstros de pedra. Tentando escapar dos gigantes, ela acaba se perdendo numa caverna. Após andarem por muito tempo, Anna recebe uma mensagem de sua irmã, mostrando seu avô matando o líder dos Northunder, que estava desarmado. Não só isso, como a represa estava prejudicando mais do que ajudando, ou seja, o avô da Anna e da Elsa é um grande filho da p***. Olaf começa a ter um mau pressentimento e acaba enfraquecendo, dizendo que Elsa não estava bem. Nos seus últimos momentos, ele a mostrou a saída, dissolvendo aos poucos em seus braços. Devastada, a princesa segue caminho, vendo que o único jeito de libertar todos era derrubar a represa. A princesa chama a atenção para os gigantes de pedra e, com a ajuda dos soldados, os chama para destruir a represa. Quando a mesma é destruída, a floresta se liberta e, sem saber, ela salva a Elsa. A mesma impede que Arendelle se afunde e salva o reino, enquanto sua irmã salva o povo de Northunder e os soldados. As duas se reencontram, Olaf volta e Kristoff pede a mão de Anna, depois de várias tentativas falhas desse filme. Mario, que coisa chata. A rainha então decide entregar a coroa para sua irmã, transformando Anna na nova rainha de Arendelle, enquanto ela poderia viver livremente junto do povo Northunder. Anna pode não ter tido o mesmo destaque que sua irmã, mas mesmo assim, nunca deixou sua coragem de lado e sempre se pôs na frente de todos que ela amava para protegê-los, até porque isso se trata de um belo ato de amor verdadeiro. A Rainha do Gelo. A princesa que não é exatamente uma princesa, sim uma rainha. Elsa conquistou muitas crianças na época em que seu filme lançou, tendo até uma quantidade de vídeos questionáveis no YouTube. Misericórdia! Anna, sua irmã mais nova, apreciava muito seus poderes e sempre pedia para ela fazer um boneco de neve ou qualquer outra brincadeira envolvendo seus poderes. Mas por um acidente, a brincadeira teve que acabar quando atingiu sua cabeça sem querer. Desesperada, ela chama pelos seus pais, que a levam para um rei troll, Pabi. Ele consegue ajudar, mas alerta que seus poderes poderiam agravar por causa do medo e teve que apagar as memórias de Anna sobre seus poderes. Então, a coitada teve que começar a viver isolada não só do reino como de sua irmã. Sempre quando Anna a chamava para brincar, ela recusava, com medo do incidente se repetir. E quando seus poderes começaram a se fortalecer, o medo cresceu ainda mais. Como se já não fosse suficiente ter que lidar com a distância de sua irmã e com seus poderes, seus pais morrem durante uma viagem. A coitada nem foi pro enterro deles por causa dessa situação. 3 anos depois, ela é coroada como rainha de Arendelle. Uma grande festa acontece em comemoração. Durante a festa, ela tenta conversar com Anna de novo, mas elas acabam se desentendendo e se afastando por um tempo. Como vocês já sabem, Anna chega para ela com Hans e fala para ela dar uma bênção pro seu casamento. Ela se recusa com razão, vai se casar com quem acabou de conhecer na p***. Elas brigam, Anna questiona o porquê delas ter se afastado. Elsa revela seus poderes e foge, congelando o reino inteiro acidentalmente. Enquanto ela canta sua clássica música, ela decide se afastar de todos e viver com seus poderes, já que agora não tinha mais razões para se esconder. Ela agora poderia ser livre. Bem, foi o que ela pensou. Um tempinho depois, Anna encontra seu castelo e tenta conversar com sua irmã. Ainda preocupada achando que poderia machucá-la, ela pede para ela se afastar, mas Anna acaba revelando que todo o reino estava congelado e que ela precisava ajudar nisso. Só que, ela não sabe como fazer isso, até porque ela nunca teve liberdade de explorar seus poderes. Desesperada,
ela acaba atingindo Anna sem perceber e a expulsa, criando um grande monte de neve. Sem saber o que fazer, a rainha entra em desespero e logo é capturada por Hans e vários outros soldados. A almofadinha de merda tenta até convencê-la de parar, mas como vocês sabem, ela não consegue fazer. Depois de ter quase matado a Anna, Hans decide matar a Elsa, se disfarçando de herói para conseguir o trono. Mas antes que pudesse fazer isso, a rainha tinha escapado. Desesperada em busca de sua irmã, ela esbarra com a almofadinha de novo. Ele mente dizendo que Anna havia morrido pelo coração congelado por culpa dela. Detalhe, a Anna ainda estava viva e quem deixou ela pra morrer foi a p*** do Hans. Devastada, ela entra em prantos, sem perceber que o príncipe estava prestes a acabar com a sua vida. Mas Anna impede isso de acontecer, se colocando na frente de sua irmã, congelando e salvando sua vida. Elsa a abraça, chorando com medo de ter perdido sua irmã para sempre. Mas como era necessário um ato de amor verdadeiro para sua vida ser salva, Anna descongela. Após descobrir que seu poder estava mais ligado às suas emoções, a rainha descongela o reino, acabando de vez com aquele inverno. Um tempo depois, Elsa está em paz não só com seus poderes, como ela está em paz com Arendelle. Mas ela começa a ouvir uma voz mística lhe chamando, e depois de muito ignorar essa voz, ela decide seguir esse seu chamado, acordando os espíritos da floresta. Ela alerta sobre essa situação com sua irmã e elas decidem ir para a Floresta Encantada, que há muito tempo havia sido citada pelo seu pai. Ao entrarem na floresta, elas acabam se aprisionando, e a única maneira delas conseguirem sair de lá era descobrindo a verdade, o motivo dos espíritos terem se irritado. E, meu bem, ela já chega lá com perrengues, é atacada pelo espírito do vento, entra em conflito com os Northrunda e é atacada pelo espírito de fogo, que não passa de um calango. Os caras botaram um calango pra ser a p*** do espírito de fogo. E, claro, descobre que seu pai tinha sido salvo pela sua mãe durante aquele conflito, fazendo dela e Anna Northrundas. Ao interagir melhor com as pessoas, Elsa descobre sobre um tal de quinto elemento e decide procurar Torhala, uma ilha mágica que poderia falar sobre o passado de qualquer coisa e que também acreditava que a voz misteriosa estava chamando de lá. Durante esse trajeto, Elsa, Anna e Olaf encontram um barco naufragado, o barco de seus pais. Chegando lá, ela descobre que seus pais estavam indo para a Torhala para saber melhor das origens de seus poderes, mas tudo deu errado. Sentindo culpada e com medo de perder mais alguém, Elsa decide expulsar Anna e segue viagem sozinha. E assim, vou ser sincera, ela foi meio burra quando foi pro Mar Sombrio. Tipo, ela vai e decide enfrentar o espírito da água mão a mão, sendo que ela poderia, sei lá, fazer um barco. Seria 1000 vezes mais seguro do que se jogar no mar violento. Ah, mas ela não tem habilidade pra isso. Meu humano, ela fez a porra de um castelo de gelo no primeiro filme e ela não consegue fazer a porra de um barco. Mas dá certo, ela domina o espírito da água e chega em Torhala. E lá ela não só descobre que a voz misteriosa era a mesma de sua mãe, como descobre a verdade sobre seu avô. Seu avô temia a magia e desconfiava dos Northrundas. Achava que eles poderiam desafiá-lo por causa de seu poder. A represa que tinha sido enviada como presente de Arendelle estava, na verdade, prejudicando muito o povo, fazendo o próprio líder falar com ele sobre isso, mas cego pelo poder, ele o mata. Mas, como nada deve ser fácil, Elsa começa a congelar usando suas últimas forças para enviar a verdade para sua irmã. Porque ela congelou? Não faço ideia, sou burra. Sério, até hoje não sei o porquê dela ter congelado. Sério, se alguém souber, por favor, me explica. Eu tenho um neurônio só. Tá? Paciência comigo, por favor. Anna recebeu a mensagem, quebrou a represa e libertou sua irmã daquela prisão. Não só ela, como todos que estavam presos naquela floresta. Vendo que a água estava indo em direção a Arendelle, Elsa enfrenta a enchente e impede com que Arendelle seja afundada. Ela se reencontra com Anna, revelando que era o quinto elemento. Nossa, ninguém imaginava, né, Disney? Fez todo o mistério, sendo que a resposta era óbvia desde o início. Então, Elsa passa a coroa para sua irmã e decide se juntar aos Northrundas e aos espíritos, podendo, finalmente, ser livre. Raya, uma das princesas mais esquecíveis e medíocres que existe. Me perdoe se você gosta dela e do filme, mas
Que pariu, que filme mid. Ela vivia em uma terra que costumava ser chamada de Kumandra, mas que havia sido separada em várias partes após os dragões salvarem a humanidade dos Drungs, criaturas místicas que petrificavam qualquer pessoa que tocava. Os dragões conseguiram derrotar, mas infelizmente todos haviam sido petrificados, sobrando apenas Siso, que acabou os Drung e se isolou por 500 anos. Ao invés da humanidade se unir, eles disputaram pela Joia do Dragão, o último requisito que sobrava da magia do dragão. Então, depois de várias intrigas, os reinos se separaram. Cauda, Garra, Goluna, Presa e Coração. No caso, a cidade onde estava a joia. Raya era a princesa de Coração e era a guardiã da joia. Seu pai, sendo bem otimista, tinha o sonho de ver todas as regiões juntas de novo, voltando com a antiga Kumandra. Com isso em mente, ele decidiu convidar todos os reinos para o jantar, sendo o primeiro passo para alcançar a paz. Nessa cerimônia, Raya conhece Namari, princesa de Presa, e acaba fazendo amizade com ela, mas sendo burra que só. Ela decide mostrar a joia do dragão para Namari, já que ela gostava de dragões. O que acontece? Namari chama a porra de uns guardas para pegar a joia, os outros reinos se juntam nessa treta e a joia quebra, fazendo todo mundo pegar um pedaço da joia e ficar pra si. Ah, e eles libertam os Drung também, aqueles mesmos bichos que petrificam todo mundo. Com isso, o pai de Raya acabou sendo vítima disso, sacrificando sua vida para proteger o pedaço que tinha pego e para proteger sua filha. 6 anos se passam e a princesa corre em busca de Siso, procurando por cada região onde o rio parava, e somente na última tentativa ela conseguiu de fato encontrar a grande Siso. Mas temos uma surpresa, não foi a Siso que criou a joia, foram seus irmãos e ela simplesmente fez o negócio acabar com os bichos. Obviamente, a princesa tem que atualizar o projeto de My Little Pony, já que a coitada estava adormecida por 500 anos, contando também do incidente da joia. Ao entregar um dos pedaços da Siso, ela descobre que o dragão pode absorver os poderes de seus irmãos. Então, elas fazem um plano arriscado e atrás de todos os pedaços restantes. A aventura começa. Ela consegue pegar a joia que estava em cauda, dando a Siso o poder de se transformar em humana. Namari aparece, tentando pegar os pedaços da joia, mas a princesa consegue despistá-la com a ajuda de Siso, entrando em um barco que pertencia a um pequeno cozinheiro chamado Bon. Ao conseguir fazer negócios com ele, Bon a leva para a Garra, para pegar o outro pedaço da joia. Chegando lá, ela é roubada por um bebê. Os caras tiraram o musical do filme para deixar ele mais sério, mas enfiar de uma personagem que parece que saiu do Poderoso Chefinho. Ela consegue capturar o bebê, até porque se ela perdesse pra um bebê ia ser paia. E descobre que os pais da menininha tinham sido petrificados, fazendo com que ela fosse criada por macaquinhos. Depois de descobrir que o chefe de Garra tinha ido de arrasta pra cima e a Siso quase ser morta pelo atual chefe de Garra, Raya salva a coitada e pega mais um pedaço, dando Siso poderes de névoa. Agora, eles partiram para a coluna. Siso, sendo uma ingênua, tenta dar comida feita pro Bon como um presente de paz. Claramente isso não dá certo e resulta com ela sendo capturada junto de Raya. Sorte que quem havia capturado elas não passava de Tong, um guerreiro de coluna que havia perdido sua família para os Drung. Ele conseguiu ser derrotado pelos amigos da princesa e ele decidiu se juntar à jornada, se apegando a Noia, a mesma bebezinha que atacou Raya lá em Garra. Namari, a mesma piranha que causou tudo isso, chegou em Coluna e desafiou Raya. A garota então monta um plano para distrair a princesa de Presa enquanto seus amigos fugiam do local. Porém, acabou perdendo a luta, fazendo Siso aparecer em sua forma de dragão para resgatar a garota, chocando Namari. Depois de toda a tripulação descobrir a verdade sobre Siso, a galera tenta fazer um plano, mas a dragão decide apelar para a confiança, pois começou a acreditar que estava tudo dando errado por causa da falta de confiança das pessoas. O que é burrice, porque, cara, todo mundo ficou na porque alguém quis dar confiança pros outros. É justa a coisa que botou todo mundo na merda necessária pra trazer geral de volta. Na moral, esse filme foi muito mal executado. A princesa tenta botar esse plano em prática e envia o colar de Siso que Namari tinha entregado a ela quando elas ainda eram crianças, tentando convencê-la para consertar tudo. Mas adivinha? A filha da puta vira com uma besta pra Siso, a My Little Pony do Paraguai tenta confiar, Raya tenta impedir, dando muito errado, e a Twilight Sparkle vai de base. Vamos confiar na
da princesa que causou essa merda toda. Com o último dragão morto, a magia da joia enfraquece, fazendo os Druns retornarem ainda mais fortes. O grupo tenta impedir, enquanto Raya tenta acertar as contas com Namari, até que a coitada pensa, eu deveria confiar nos outros que nem meu pai fez, e decide ajudar as pessoas que estavam em presa com os pedaços restantes. A princesa então leva em consideração a confiança e pede para Namari juntar os pedaços da joia, como última esperança de derrotar os Drun. Ela e o resto do grupo é petrificado. Namari até tenta fugir, mas após rever Raya daquele jeito, decide juntar os pedaços e é petrificada junto com Raya. E, graças à p*** da magia, a joia volta, os dragões retornam, todo mundo que foi petrificado volta, incluindo o pai de Raya, e Kumandra volta a ser o que sempre era. Sinceramente, isso só deu certo por causa do roteiro, porque se fosse a realidade, tava todo mundo petrificado até hoje. Apesar desse filme ter sido um lixo, Raya passou por muitos momentos ruins, então seria bem justo ela estar numa posição baixa, mas se dependesse de mim, eu nem colocaria esse filme aqui. Puta que pariu, que filme bosta. Agora, meus amigos, estamos perto do pódio. Isto aqui é o 4º lugar. E a princesa que ocupa este 4º lugar é Fa Mulan, a heroína da China. Como não gostar dela? Ela é bonita, luta muito bem e mostrou para todo mundo que ser mulher não a limitava de nada. Comparado às outras princesas, ela conseguiu ter o privilégio de ser uma das poucas princesas que tem tanto o pai e a mãe vivos. Mas não quer dizer que a querida não sofreu. Sempre se esforçou para conseguir honrar a sua família, mas sempre foi considerada pelos outros como uma desonra. Sua família, então, sempre viu um potencial na garota e sempre animavam ela quando algo dava errado. Certo dia, um soldado chega, convocando que os homens de cada família se alistassem para a guerra. Mulan tenta impedir que seu pai vá, já que ele estava muito doente, porém, seu pai não a escuta e aceita a proposta. Querendo proteger seu pai, ela se disfarça de homem e foge de casa, tomando o lugar de seu pai. Seus ancestrais pensam em invocar um dragão de pedra para ajudar a garota e pedem para Mushu, o dragão despertador, para acordar a criatura. Como vocês sabem, dá tudo errado e Mushu decide ir por conta própria no lugar desse dragão, para tentar provar o seu valor aos ancestrais. Chegando no quartel, Mulan, agora chamada de Pink, passa por muitas dificuldades. É destratada pelos soldados, tem dificuldade com o treinamento e, para piorar, Mushu tentava ajudar, mas acabava dificultando ainda mais a situação. Mas, como a queridinha não desiste nunca, ela conseguiu mostrar seu valor não só para os soldados, como para o Shang. O tempo passa e ela começa a se familiarizar com os soldados e começa a criar sentimentos por Shang, até que eles finalmente decidem partir para a batalha. Depois de passarem pelo terrível rastro de guerra e Shang descobrir que seu pai não estava mais entre eles, os Hunos encontram o batalhão e avançam para atacar. Mulan provoca uma avalanche que soterra boa parte dos inimigos. No meio disso, ela salva a vida do general, que mostra toda a sua gratidão. Tenho certeza que Shang estava questionando a sexualidade dele, porque a forma que ele estava olhando pro Ping não era amizade não, viu? Tinha coisa no meio. Até que Ping começa a perder a consciência, pois tinha sido ferido por Shan Yu. Quando foi resgatado, seu segredo foi revelado para todos. Ping era, na verdade, uma mulher. Shang, como general, tenta matar a garota, já que ele se recusava a acreditar que ele tinha se apaixonado por uma mulher. Mentira, era porque era extremamente proibido com que uma mulher lutasse na guerra, e a pena era de morte, lol. Mas ele poupou sua vida, já que ela tinha salvo a sua. O resto vocês já sabem, os Hunos voltam, invadem a cidade, Mulan chega a tempo e derrota Shan Yu, se tornando a heroína da China. No segundo filme, sua relação com Shang evolui e nosso querido pede a heroína em casamento. Mushu fica feliz de primeira, mas quando descobre que ia perder o pódio que tanto desejava por causa disso, quis tramar um plano para separar os dois. Gente, na moral, eu amava o Mushu no primeiro filme, mas no segundo, eles real descaracterizaram ele por causa do roteiro. Mulan e Shang são encarregados de uma nova missão, levar as filhas do imperador para se casar com o príncipe da Mongólia, em forma de trazer paz para os dois países e não ter mais nenhum conflito. O casal decide trazer Riao, Ling e Shenpo para ajudar. O que eles não imaginavam era que as princesas se apaixonaram pelos soldados e vice-versa.
A única coisa boa desse filme é o desenvolvimento desses casais, porque, mano, não dá, é muito fofo. Principalmente a Su com o Shin, pô, eu quero botar esses dois no potinho. Enquanto isso, Mushu tenta atazanar a relação entre Mulan e Shang. Que pariu, nunca que eu quis pisotear num calango na minha vida. Eles estavam de boa, só tinham algumas diferenças e o dragão quis acabar com a vida amorosa dele só pra não perder o seu pedestalzinho de Ai, Infelizmente, seu plano dá certo e o casal entra em conflito. E pra piorar as coisas, quando Shang descobre da relação entre as princesas e os soldados, joga toda a culpa disso em Mulan, sendo que ela não foi a responsável por isso. Claro que ela era contra o fato das princesas não se casarem por amor, mas em nenhum momento ela obrigou as princesas a fazerem isso. O clima pesa, o dragão filha da p***, depois de ver a que fez, se arrepende e conta a verdade para a garota. Mas adivinha, eles são atacados do nada e Shang morre. Mentira, ele não morre, mas acaba parecendo que ele morreu e a Mulan fica muito mal. Achando que tinha perdido seu amor e querendo a felicidade das princesas, a heroína decide se casar com o príncipe no lugar delas. Aí, um tempo depois, durante a cerimônia, Shang aparece impedindo o casamento e Mushu decide fazer o mínimo e ajudar o casal, se disfarçando do dragão dourado e unindo Mulan com Shang. Ele aproveitou, liberou as princesas e disse que elas deveriam se casar com quem quiserem, então final feliz pra todo mundo. Mulan, sem dúvidas, foi uma princesa corajosa. Mesmo com muitos obstáculos na sua frente, ela soube como passar por cada um deles. Ela é um perfeito exemplo de que devemos sempre ter coragem e nunca ter medo de seguirmos nosso coração, mesmo quando o que ele diz não convém para os outros. E agora, meus amigos, chegamos no pódio. Em terceiro lugar, quem ocupa o cargo das 3 princesas mais sofridas é ela, a princesa de Nova Orleans, a que trabalhou duro a sua vida inteira para conseguir realizar seu sonho. Tiana não teve uma vida muito fácil, sacrificando sua vida social para focar e juntar dinheiro e abrir o restaurante que seu pai tanto sonhou, mas que infelizmente se foi antes disso se realizar. Mesmo passando por isso, a garota finalmente consegue dinheiro para comprar o lote e combina com os mobiliários de assinar os papéis na festa de Charlotte, sua amiga de infância. Mas, como tudo na vida das princesas não é fácil, os imobiliários avisam que uma pessoa tinha oferecido uma oferta maior e teria apenas até quarta-feira para oferecer uma outra oferta. Devastada, Tiana começa a perder as esperanças, fazendo um pedido para a estrela mais brilhante, como um último apelo. É aí que as coisas começam a mudar. Naveen aparece e pede ajuda para a garota, pois tinha se metido com o Homem da Sombra e se transformando em um sapo. Ele decide fazer que nem o conto da princesa e o sapo, já que acreditava que Tiana fosse uma princesa graças à sua fantasia. Resultado, dá tudo errado e a Tiana acaba se transformando em um sapo. Eles fogem e param em um pântano. Lá, eles conhecem Louis, um jacaré chonky, amante de jazz, e Raymond, um vagalume caipira apaixonado por essa mesma estrela brilhante, a quem ele chamava de Evangeline. Juntos, eles decidem falar com Mama Ode, uma sacerdotisa voodoo que morava no pântano. É ela quem poderia ajudá-los contra a Facilier. Falando nele, o mesmo estava atrás de Naveen, pois precisava do sangue do príncipe para o talismã que estava sendo usado por Lawrence, uma nobrista real do príncipe que tomou seu lugar para pegar todas as riquezas da família LaBeouf. Ao se encontrarem com a sacerdotisa, descobrem que para quebrar a maldição, ele deveria beijar uma princesa. E quem seria essa princesa? Charlotte! Já que seu pai seria o rei do carnaval aquele ano, ela seria a princesa, mas só até o final dele. Chegando de volta a Nova Orleans, o príncipe é capturado por Facilier. Tiana tenta procurar ele, mas sem saber ainda do plano do Homem-Sombra, vê o príncipe se casando com Lot e acredita por um momento que ele não gostava dela. Mesmo Naveen tendo um casamento marcado com Lot, ele e Tiana se apaixonaram durante o trajeto. O príncipe até quis se noivar com Tiana, mas acaba não conseguindo. Assim que descobre a verdade, Ray liberta o príncipe e o tira o talismã de Lawrence, o entregando para a sapinha e fala que ela não deveria deixar com que o bruxo pegasse de jeito nenhum. Tentando acabar com as sombras, Ray é ferido por Facilier, que logo depois encontra Tiana e a tenta para fazê-la realizar seu sonho. Mas como nossa querida não é boba, ela recusa a oferta e consegue destruir o talismã, fazendo o bruxo pagar de vez.
Ela encontra Naveen, que teve que explicar toda essa confusão pra Charlotte, e eu só consigo imaginar a cabeça dela nesse momento, e diz que seu sonho não estaria completo sem ele. Lottie, comovida com a história deles, tenta beijá-lo para quebrar a maldição e fazer com que Tiana tivesse seu final feliz. Porém, já é tarde, o relógio bate e eles não poderiam fazer mais nada. Também enrolaram pra poder quebrar a maldição, como se já não fosse o suficiente isso. Louis traz Ray extremamente debilitado e, infelizmente, o vagalume não resiste e morre ele mesmo. Mesmo partindo desse mundo, ele finalmente pôde estar junto de sua amada Evangeline e se transforma em outra estrela brilhante bem do lado dela. Na moral, mano, eu choro horrores com essa cena, é muito bonitinha. O casal finalmente se casa e acidentalmente quebram a maldição, já que assim que Tiana se tornou esposa de Naveen, ela virou uma princesa. E como ele precisava beijar uma princesa para quebrar a maldição, isso resolveu. Parando pra pensar, eles poderiam ter pensado nisso antes, mas né, muita coisa acontece no filme, então nem os culpo por isso. E finalmente, depois de trabalhar duro, virar um sapo, acabar com o Homem da Sombra e perder o seu amigo, Tiana consegue realizar o seu tão amado sonho de ter seu próprio restaurante. E com isso, ela nunca esqueceu do que era mais importante acima de tudo isso: o amor. Em segundo lugar, das mais sofridas da Disney, nós temos ela, Cinderela. Ah, mas como assim Cinderela? Cinderela não sofreu nada, não sei o que ela sofreu demais? Vamos lá. Talvez eu até tenha uma pessoa ou outra que tenha esse pensamento, porque eu já vi muita gente na internet até botando assim, tipo, ai, de todas as princesas, Cinderela foi a que menos sofreu, mas assim, filho, hear me out. Cinderela, a gata borralheira, a clássica, a queridinha da Disney. Sem dúvida, ela é uma das princesas mais memoráveis. Não é à toa que é o seu castelo que está presente nos parques da Disney. Já vi muitas pessoas falando que ela teve um final feliz muito facilmente e que, comparado com outras princesas, ela não sofreu quase nada. E assim, vocês estão errados. Tipo, muito errados. Gente, a coitada perdeu os pais. Foi forçada a trabalhar pela própria madrasta. Foi maltratada pelas irmãs, até a merda do gato destratava ela. Não é à toa que o nome do gato é Lúcifer. Os únicos amigos que Cinderela teve em sua vida foram os ratos. E outros animais da casa também. Quando a mensagem do baile surgiu, Cinderela não viu como uma forma de escapar ou uma forma de ficar com o príncipe. Ela viu como uma forma de ter pelo menos uma noite de paz na sua vida. Gente, sério, imagina você passar vários anos da tua vida não podendo aproveitar porque tem que trabalhar pra tua madrasta narcisista. E como vocês já sabem, as irmãs dela rasgam seu vestido, a impedindo de ir ao baile. A fada madrinha aparece dando outro vestido. Ela vai ao baile, dança com o príncipe, sem saber que era o príncipe. Foge depois que o relógio dá meia-noite, deixa o sapato para trás. O duque procura pelas princesas através do cristal, sendo que ele poderia muito bem só ter reconhecido ela visualmente. Tenho certeza que esse príncipe tem prosopagnosia. Cinderela prova o sapatinho, depois de a madrasta ter impedido ela mais 2 vezes. Meu Deus, essa mulher é maluca. E ela vive feliz para sempre, né? Então, poucas pessoas sabem disso, mas Cinderela teve mais 2 filmes lançados no início dos anos 2000. O segundo filme conta a história da Cinderela no castelo e também se aprofunda mais em uma das irmãs, a Anastácia. Se bem que eu não sei se esse filme é canônico ou não por causa dos eventos do terceiro filme, mas isso é assunto para outro dia. E um terceiro filme que, putz, dobrou o sofrimento da querida. Resumindo, pra caso você não tenha visto, a Anastácia consegue pegar a varinha da fada madrinha e a entrega para a madrasta. Essa velha doida do simplesmente volta no tempo pro exato momento em que as filhas vão experimentar o sapatinho e bota a Anastácia para ser a princesa. Na moral, mano, essa velha é doente. E claro, a Cinderela tem que lutar mais um pouco para conseguir seu final feliz. E olha que a madrasta é muito persistente. Ela lançou um feitiço no príncipe para ele esquecer da Cinderela. Porque, obviamente, ele reconheceu que tinha alguma coisa estranha. Quase baniu a Cinderela do reino quando ela estava tentando pegar a varinha de volta e, não satisfeita, quando viu que o príncipe tinha se lembrado dela e percebeu que foi amaldiçoado, ela transformou a Anastácia na Cinderela para ela poder se casar. E ainda mandou o Lúcifer acabar com a Cinderela e seus ratos. Tá vendo por que esse gato tem nome de capeta? Mas né,
Cinderela consegue escapar e Anastácia, vendo que não ia ser feliz assim, já que queria alguém que amasse ela por quem ela é, desistiu do plano, trazendo a fada madrinha de volta. E só depois de toda essa confusão, Cinderela pôde conseguir seu tão desejado final feliz. Como podem ver, a coitada passou por muitos problemas até conseguir seu final feliz de vez. Mas, graças ao apoio dos ratinhos, das andorinhas e da fada madrinha, ela pôde realizar seu sonho. Mesmo com a madrasta infernizando sempre que pôde, nada pôde impedi-la. Até porque, que importa o mal que te atormenta? Se o sonho te contenta, ele pode se realizar. E agora, em primeiro lugar das sofridas, nós temos a princesa favorita da grande maioria das pessoas da minha geração. Ou eu posso estar falando besteira, não sei se é a Ariel, mas não sei se as coisas mudaram, mas enfim, toda vez que eu vejo uma menina dizendo qual é a princesa favorita dela, é sempre essa aqui, mas não sei se é dele ou meu, se é verdade. Enfim, a querida, a rainha da quarentena, Rapunzel. Artista, sonhadora e com cabelos dignos de aparecer em uma propaganda de shampoo. Rapunzel é uma princesa que marcou bastante a Disney, não só por protagonizar um filme bem aclamado pelos fãs, como sendo a primeira princesa a estrear numa animação 3D. Sua história começa quando a rainha estava dando à luz a sua filha. Mas, como estava muito doente, os guardas procuravam por toda parte algum milagre, até encontrarem uma flor mágica que foi usada para tratar a doença da rainha. Ela melhorou e deu à luz a uma menina com cabelos longos e dourados, nossa querida Rapunzel. Porém, como essa mesma flor estava sendo usada por uma velha que a usava para se manter jovem, essa mulher sequestrou a princesa, para que pudesse ter sempre sua fonte de rejuvenescimento. Como se não bastasse ela ter sequestrado um bebê, ela ainda trancou ela numa torre que ficava bem escondida de todos. Rapunzel, então, viveu assim por longos anos da sua vida trancada em uma torre, sem ao menos poder descer para conhecer o mundo, e Gothel, se passando por mãe da garota, botava na cabeça dela que o mundo era perigoso e que iam roubá-la para usar seus cabelos. E olha que tudo que a garota queria era ver as lanternas flutuantes de perto, mas pra ver a capenga era demais. Um dia, quando Gothel sai da torre para fazer suas coisas, Luciano, quer dizer, Flynn Rider, encontra sua torre por um acaso e tenta se esconder nela, mas é detido por Rapunzel. A garota esconde o ladrão e quando sua mãe chega, ela pede para ela pegar conchas para fazer tinta. Como seria uma viagem longa, ela teria tempo para conseguir realizar seus sonhos sem que Gothel soubesse, pelo menos por agora. Depois de ter prendido Flynn e escondido a tiara que ele roubou, eles entram num acordo. Levá-la até o reino para ver as lanternas e, em troca, ela devolveria a tiara. Saindo da torre, Rapunzel sente um misto de emoções. Feliz por finalmente ter saído da torre e triste porque magoaria sua mãe caso ela descobrisse. Mesmo com esses conflitos, ela decidiu prosseguir, mas como o Hulk é persistente demais no início, ele tenta convencê-la várias vezes a voltar para a torre. Desde conversa fiada até levá-la a um lugar perigoso, mas tudo fracassou, graças ao poder musical da Disney. Depois de passarem por certos conflitos e uma situação quase de morte, eles compartilham segredos. O cabelo de Rapunzel tinha um poder de cura e brilhava quando ela cantava. E o nome verdadeiro de Flynn era Luciano José Bezerra. Gothel, descobrindo que sua filha tinha fugido, vai atrás dela e se aliou com antigos capangas de José. Ela reencontra Rapunzel, mostra a bolsa com a tiara e tenta convencê-la de voltar para casa. Mas ela se recusa. A mulher vai embora, mas botando na cabeça que a garota iria se arrepender disso. Típico de narcisista. Eles chegam ao reino, dançam e se divertem, até a hora em que as lanternas são lançadas aos céus. Durante esse tempo, rola um clima entre José e Rapunzel, quase fazendo os dois se beijarem. Mas ele decide parar, pois vê seus antigos capangas o observando. José, decidido que não queria mais saber da tiara, tenta entregar para os ladrões, mas eles se recusam, dizendo que querem a garota no lugar, espancando o garoto e o prendendo no barco com a coroa na mão, indo em direção aos guardas. Quando eles tentaram pegar a garota, Gothel a salva deles, consolando Rapunzel e a levando de volta para a torre. Tadinha, mal ela sabe que isso tudo foi arquitetado por aquela velha cebola. Enquanto estava devastado olhando para uma bandeira que José havia lhe dado, Rapunzel acaba ligando os pontos. Ela viu através de uma memória bem antiga que já havia visto esse símbolo antes. Onde? No móvel de seu berço. Agora, parando e o
resumo aqui rapidinho só pra fazer uma pergunta. Como ela não percebeu assim que chegou no reino? As lanternas que eram lançadas especificamente no dia de seu aniversário era pra encontrar a princesa perdida. A princesa perdida tinha cabelos longos e dourados igual ela, e a mãe dela não queria que ela saísse de jeito nenhum, pois iam acabar afastando a garota dela. E ela só descobriu por causa de um Neuron Activation. Demorou muito pra cair a ficha. Obviamente, ela confronta a Gothel sobre isso e dá muito errado pro lado dela. Se a Vera já era ruim antes, ela piorou aqui. Preocupado com a princesa, José consegue escapar da cadeia, graças à ajuda dos capangas que ele encontrou no bar e do cavalo Maximus. Ao chegar na torre, ele é surpreendido com uma bela de uma facada na veia. Preocupada com seu amado, Rapunzel faz uma promessa a Gothel. Ela não iria mais fugir e iria ficar com ela para sempre, mas só se ela deixasse ela curar o José. Convencida com isso, ela aceita, mas querendo acabar com essa obsessão da bruxa, José corta o cabelo de Rapunzel, fazendo ela perder todo o seu poder e sua cor. A véia envelhece drasticamente e acaba caindo da torre, virando pó. No momento de desespero, a garota continua a cantar a música, na esperança de recuperar o moço. E dá certo, pois agora são as lágrimas da querida que têm esse poder. Finalmente, ela é levada de volta à sua verdadeira família e fica com seu amado. Agora é misericórdia, gente. Pensa numa bichinha que sofreu. Imagina passar 18 anos trancada numa torre sem poder sair. Se a gente com 2 já foi suficiente pra surtar, imagina a vida inteira. E ainda por cima com uma velha doentia que fazia a cabeça dela. No final, Rapunzel era quem sabia mais. Então, esse foi o vídeo. O que vocês acharam? Deu um trabalhinho e tal pra editar, igual eu falei, sprites são uma porcaria pra usar. Eu realmente não sei como é que tem youtuber que consegue usar sprite até hoje, porque real dá um trabalho. Não tô criticando, claro, pelo amor de Deus, eu só tô impressionada com a coragem de continuar com o sprite ainda, porque eu não aguentei a hora que eu só fiz 2 vídeos até agora. Espero que isso mude. Enfim, igual eu deixei bem claro, isso apenas é uma opinião pessoal minha sobre a análise que eu tive sobre as princesas, porque eu levei muitas coisas em conta. Eu levei em conta o ambiente que elas cresceram, as coisas que elas passaram, eu levei em conta um monte de coisas, sabe? Então, se você tem alguma coisa, tipo, algum ponto a se levantar, tipo, eu não concordei com isso, não concordei com essa posição, etc., de boa. Você pode deixar sua opinião e tal nos comentários. Só, por favor, não me xingue por causa de princesas da Disney, porque eu sei que tem uns fãs da Disney que são muito problemáticos. Então, por favor, é só um vídeo de opinião. É só um vídeo com a minha opinião sobre o que eu acho certo e o que eu acho errado e qualquer outra coisa aí que você pense. É só minha opinião. Tudo bem você discordar, mas por favor, não me xingue por causa de princesa da Disney. Desculpa novamente pela demora da saída dessa parte 2, porque, igual eu falei, todo esse processo de mudança e tal, complicou muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra alguém que deva gostar desse assunto, sei lá, uma pessoa fã de princesas ou uma pessoa saudosista igual eu, quem sabe. E, claro, né, fique atento a próximos vídeos, que eu pretendo muito fazer vários outros vídeos, não só sobre filmes da Disney e outras coisas, eu também quero muito fazer vídeos sobre jogos, às vezes até uma gameplayzinha, quem sabe eu faço stream futuramente jogando alguma coisa, quem sabe. Só não conta League of Legends, pelo amor de Deus. Wild Rift pode até ser, eu jogo Wild Rift, agora League of Legends de PC não. Me recuso a baixar essa bomba de novo, me desculpa, gente. Enfim, é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!